Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Das limitações de espaço, a explosão do talento libertador. E o prazer de ler a realidade com os olhos da arte. Uma aula. Eu nunca tinha ido a um teatro. Expandiu o meu universo. Filosofia tem tudo a ver com o teatro. É o tempo todo você está trabalhando com o novo, com a presença. Quais são os grupos, quais as iniciativas? Um grupo que estava iniciando tinha pouquíssima chance de conseguir. Eu sou de uma cidadezinha no sul de Minas, chamada Baependi, é uma cidade histórica, portanto uma cidade cheia de histórias. Minha primeira infância foi toda em Botafogo, né, na zona sul do Rio, ali no Maitá. Minha infância inteira ali, viajava assim muito para Friburgo, né, minha família tinha sítio em Nova Friburgo, então sempre subia a montanha, né, um pouco essa coisa do mar e da montanha sempre fizeram parte da minha infância. A gente brincava sempre na rua, assim, tinha muita turma, né, morava num prédio grande, então as brincadeiras eram todas na rua. O bairro onde eu nasci, né, que nós estávamos falando, nasci no Carmo Sion. Com 4 anos eu fui morar em São Paulo com a minha família e passei 10 anos lá com a família e voltei aos 14. E aí desde então fiquei aqui. Sou natural do interior daqui, de Minas. Nasci em Leandro Ferreira, que era distrito de Pitangui na época. Me mudei para Pitangui com 2, 3 anos talvez. Vivi lá até os 17, aí vim para cá. Fiz agora 74 anos. E, então, assim, a Belo Horizonte era outra Belo Horizonte, né? Eu nasci ali numa chácara que ficava ali da Savassi, ali na rua Tirada, ficava ali da Savassi. Eu tive uma infância bem típica, assim, dos anos 60. Era muito legal porque você convivia, na cidade pequena você convive desde o padre até a prostituta, passando pelo soldado, pelo jogador de futebol, pelo dono do bar, pelo vereador. Então isso me deu, eu acho, um jogo de cintura muito bacana, porque você era obrigado a conviver com tudo isso, né? Assim, no mesmo tempo que fui coroinha, eu era jogador de futebol e no inverno, quando os bares fechavam, a gente ia beber cerveja na zona, porque era o único lugar que tinha cerveja, que ficava aberto até mais tarde. Eu era fujona, saía pra rua, ia conversar com os outros, minha mãe ficava doida. E eu arrancava a roupa também, arrancava coisa, ia me esquentando, eu ia tirando, mamãe ia catando as roupas, passou por ali alada, não sei o que tal, e me pegava. Vagava pelo mundo à procura do filho. A infeliz padecia de 2 profundos remorsos. O primeiro e o maior era o de ter posto no mundo o imprestável do tio. Eu sou de 61, né? Então ali por 68, 69, né? Eu lembro bem disso, lembro da passeata dos 100 mil no Rio. A gente saía fazendo protesto no recreio, fazendo passeata. Era uma brincadeira, assim, dos alunos. Eu imagino aquela elite, assim, né?
zona sul do Rio de Janeiro, naquela ingenuidade um pouco, né? Mas a gente brincava, né? A gente podia brincar na rua. A minha infância é muito ligada à bicicleta, assim, o grande luxo da gente, assim, uma transição o desejo da minha infância era ter uma bicicleta. A música sempre foi muito forte na minha casa, e era interessante isso porque, assim, os meus irmãos todos eram uma escadinha. Então eu ouvia desde Jovem Guarda, Beatles, eu fui pegando todas as gerações musicais, porque cada um tinha os seus discos, né, em casa. Era bicho solto. Tinha muita brincadeira de rua, também o futebol, esportes de uma maneira geral. Era uma infância muito alegre, totalmente descompromissada, uma relação com coisa natural, né? Nadar em rio, subir em árvore para apanhar fruta, manga, jabuticaba. Comecei a estudar violão, tive uma guitarra, tinha um sonho de montar uma banda. Então a questão musical sempre foi muito forte na minha vida, assim. E até acontecer o teatro, que aí eu dei uma parada na música e fui pro teatro. E aí entrei quase pro acidente, quase para me livrar de uma outra coisa que estava me incomodando muito. E quando eu entrei, aí eu não saí mais. Precisamos de um guia que nos aponte a direção do inimigo. Estava tio de novo, miserável e só no mundo. Um mundo que se tornava frio e hostil com a chegada das primeiras nevascas. E tio só pensava em uma coisa. Eu tinha uns 6, 7 anos, a minha irmã tinha uma amiga que era atriz. Foi uma atriz aqui em Belo Horizonte chamada Sandra Mansur. E ela estava fazendo um espetáculo e ela me levou para assistir. Eu acho que a coisa se consolidou mais depois quando eu entrei para a universidade. Entrei para Direito, né? Direito e Letras. Aí eu abandonei as duas e fui fazer Filosofia. E aí eu frequentava a FAFISH, que era a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui de Belo Horizonte, que era o centro, assim, né, do movimento estudantil. E a gente fazia um teatro muito político, né? Aí eu comecei a procurar outras coisas, tomar gosto, enfim, gostava de fazer teatro, procurava sempre fazer cursos, oficinas, e aí eu comecei a fazer outras coisas também, né? Eu lembro que juntou uma turma de universitários, nós montamos o Murro em Ponta de Faca, do Augusto Boal, e aí eu me juntei com um grupo musical também, que era o Curari, o grupo Mambembe de música, e aí eu comecei a fazer teatro com esses grupos musicais, né? Fiz vestibular de Ciências Sociais, eu fiz vestibular da FAFISH. E foi em plena ditadura, né? Eu fiz 69. Nisso, o Zé Celso está vindo para Belo Horizonte. Eu começo a ver as peças do Zé Celso. Aí eu enlouqueci. Que com o Zé Celso, eu quase que mudei para dentro do Teatro Marília. Eu ficava lá conversando, eles contando casos, eles lendo, falando e tal. E eu fiquei nessa história. E quando eles foram embora, a gente começou a ter movimento de grupo em Belo Horizonte. 78. Fiz um teste para o TU, passei. Logo na primeira montagem, ou nos primeiros trabalhos. Depois o Eide me chamou para fazer Vivo Olegário, e aí eu comecei, e eu não parei mais. Esse é o demônio! Preste atenção nele! Ele vai ter muita importância na nossa história! Olha, Deus! Eu vim propor uma coisa e dizer uma coisa! O ser humano, a sua pior criação, a sua melhor criação foi um erro! Formei em administração, mas acompanhei o início do grupo. E viajei para Londres. E Londres, como eu não falava bem inglês, eu comecei a fazer curso de mímica, curso de
mágica, curso de comédia dell'arte. E meu pai, achando que eu tinha ido fazer uma pós-graduação em economia, eu voltei com alguns diplomas de palhaço e já acompanhando o galpão de longe, a gente se comunicava por carta. E quando eu voltei, eu volto para o galpão praticamente, no segundo ano de existência do grupo. O galpão começa com Goethe Institut, trouxe aqui 2 diretores do Teatro Livre de Munique, o Jorge e o Kurt. E eles vieram para dar uma oficina para os atores de Belo Horizonte. Era toda uma oficina de teatro que a gente nunca tinha feito. A gente ficou louco. E fomos, quando acabou, nós fomos lá no Goethe e falamos, não, nós queremos mais, trazer eles de novo. Ficamos um mês lá e quando viemos para cá e fizemos um espetáculo Alma Boa de Sete Suan. Eu, Eduardo, Teuda, Wanda, que viriam a ser parte do grupo fundador do Galpão, fizemos esta oficina. Aí foi a base, a pedra fundamental, assim, foi assentada da criação do Galpão. Numa época em que ainda éramos bastante, não bastante, mas jovens, sem muito conhecimento teórico e prático de teatro, foi muito importante ter esta provocação, né? Trazida pelos alemães, uma postura profissional diante do teatro, diante do seu trabalho, o compromisso, o fazer teatral. Os primeiros 8 anos de trabalho do Galpão foram feitos sem uma sede própria, né? Então a gente trabalhava em condições muito precárias, tendo que ensaiar em lugar emprestado, você não tinha autonomia de horário, de trabalho, os cenários, os figurinos também eram guardados nas casas das pessoas, uma coisa muito dispersa, desorganizada, né? Que se traduzia também na qualidade do trabalho. Então, esse foi um desafio muito grande, né? A gente conseguiu comprar um espaço próprio depois que a gente fizemos uma turnê grande pela Europa, né? Que aí a gente conseguiu receber cachê em dólar, o dólar era alto na época, e a gente conseguiu guardar um dinheiro e ainda pagar do próprio bolso uma diferença e compramos um espaço. Isso deu uma outra qualidade para o nosso trabalho, né? Centralizou o trabalho.